Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula, então uma videoaula aí. Hoje é a água para análises clínicas. Então vocês, é do conhecimento de vocês que as clínicas, né, as clínicas que fazem análises, elas precisam de uma água, uma boa qualidade, né pessoal? Requerem uma água que tenha boa qualidade, mais qualidade do que a água tratada que a gente bebe, né? Então vamos ver os aspectos dessa água. Como eu sempre coloco para vocês, um sumáriozinho para mostrar por onde andaremos nessa videoaula de hoje, né? Trataremos um pouco da legislação, né? A RDC 302/2005 da Anvisa, né? Que ela trata sobre essa parte de águas para clínicas, para laboratórios, né? Vou mostrar a sequência de tratamento, né? Como é feita, né? E os processos que são preconizados para que essa água atenda à legislação, né? Então temos o pré-tratamento, temos a osmose reversa. Para alguns essa palavra já não é tão nova, já apareceu em outras aulas que eu ministrei para alguns aqui, né? Falaremos também sobre o deionizador, existem dois tipos. A eletrodeposição, aqui está errado, só um pouquinho, só um pouquinho. Agora sim. Agora sim. Errei no começo. É eletrodeionização. Eletrodeionização. A deionização usando corrente elétrica. A luz e a luz ultravioleta no final. E depois eu vou comentar para vocês sobre os filtros, né, que são empregados nesses diversos processos. Tá? Vamos lá então. Pessoal, começo com a RDC, né? 302/2005. Ela, a RDC é a que gere essa parte de águas para laboratórios químicos, né, e clínicos, e todo esse processo dos laboratórios clínicos em si, né. Então, ela diz que o laboratório clínico deve definir o grau de pureza da água reagente utilizada nas suas análises, a forma de obtenção e o controle de qualidade. Por que ele diz que o laboratório tem que fazer? Porque na RDC ela não especifica ali, né, um tipo de água para cada atividade, né? Ela faz essa normatização total, mas se de repente tu tem uma água para fazer uma solução, né, e não requer tanto tratamento, tu pode usar. Ou tu pode usar ela para uma solução que requer mais tratamento, precisa de uma operação maior, né? Mas o problema que eu boto aqui é que, em geral, eles seguem especificações e agências regulamentadoras que definem requisitos de pureza e controle de qualidade, né? Então, ficando a escolha do laboratório o método a ser utilizado. Eu fico assim pensando assim, pô, se tem uma RDC feita pela Anvisa, né, aí tu pode buscar também outra coisa, fica uma normatização às avessas, né? Esse é o meu pensamento. Eu, buscando conteúdo sobre isso aí, eu vi pessoas que pesquisam, né, sobre se essa norma está sendo usada, a RDC 302, né, e muitos laboratórios não a usam, outros usam, enfim. Então, isso fica um pouco, digamos, para mim um pouco desconfortável, assim, mas a legislação está aí para ser atendida e o bom profissional saberá, né, lidar com esse tipo de escolha, sempre visando o melhor para o seu cliente, no caso, uma clínica, ou o seu paciente, seja o que for, né? Enfim. O que quer dizer RDC? É uma resolução da diretoria colegiada, né? Então isso a gente até, agora com esses noticiários da pandemia que a gente vê por aí, a gente já começa a ter com essas siglas aí mais à vontade, assim, de explicar, assim, né? É uma reunião de pessoas, né, que definem normas, né? As RDCs da Anvisa, né, hoje em dia estão muito na mídia, né? Enfim.
Então, essa RDC, ela regulamenta o funcionamento dos laboratórios clínicos no que diz respeito à organização, recursos humanos, infraestrutura, equipamentos, instrumentos laboratoriais, enfim, vários itens. Mas para nós, aqui do curso, né, da gente aqui da análise clínica, né, da água para análise clínica, eu trago para vocês, né, trago assim tipo como exalto a infraestrutura, os equipamentos, os instrumentos laboratoriais, processos operacionais e controle de qualidade. A infraestrutura em si, né, pessoal? O laboratório todo, as salas, os ambientes controlados, né, toda aquela parte que precisa ser feita, né, para dar apoio para o laboratório. Os equipamentos, totalmente necessários, né, pessoal? Os equipamentos, hoje em dia, com a análise automatizada, tem uma atenção bastante, né? Instrumentos laboratoriais também, o que a gente vai usar lá, né? A nossa pipeta, as nossas vidrarias, né? As placas de Petri, toda essa parte aí de coisa, né? Os processos operacionais, como a gente vai lidar com isso, né? Como vai ser? Terá o controle de qualidade necessário, né? Haverá revisões, será setorizado, enfim. Eu trago esses 5 aí aspectos para vocês com relação à água de análise clínica, tá, pessoal? Mas é um conhecimento geral sobre esse assunto. Não vou entrar em cada um, apenas eu constar que esses eu acho importante. Pessoal, o consumo de água clínica, né? Onde ela vai? Eu trouxe esses dados para vocês aqui. O consumo se dá nos testes bioquímicos, testes de proteínas, aminoácidos, né? Precisam de uma água purificada, desculpa, para dar seguimento, até porque esses testes depois eles serão introduzidos em equipamentos de precisão, né, que farão leitura e precisam de uma água purificada. Testes imunoquímicos, né? Também é necessário para não interferir no resultado, né? São esses testes que a gente vê agora, testes do Covid-19, teste de influenza, teste de uma outra, né, doença, condição. São os testes imunoquímicos, também precisam de uma água limpa sim, mas uma água especificamente para isso, mais pura, bem mais pura que uma água potável. Lavagem de vidrarias, né, pessoal? Lavagem de vidrarias é essencial. Eu, como químico, né, digo que já vi trabalhos sendo arruinados por contaminação de vidraria mal lavada, né? Eu trabalhei uma época num órgão ambiental público, né? E ficamos meses procurando a contaminação, procurando aqui, ali, né? Lá pelas tantas, será que não é na lavagem do material? Não, lá tinha um contaminante lá que aparecia no equipamento de cromatografia, aparecia uma contaminação, era na lavagem, né? Era na lavagem. A água não estava muito boa, de repente faltou passar por um processo, a água não estava muito purificada, não estava muito destilada, estava misturada, enfim, tá? Nos laboratórios de análises químicas, tem uma média aí, segundo a apostila, de 60 litros de água por dia, né? Não é pouco, pessoal, é 3 bombonas daquelas de 20 a gente toma, eles usam ali, né? Tá? E olha esse dado aqui. Em clínicas de hemodiálise, algo em torno de 120 litros por paciente. Eu nem sei se por paciente, eu nem sei, dependendo da clínica, ela pode atender 10, 12 pacientes por dia. Então é bastante o uso de água, né? E essa água vem da onde, pessoal? Tem que vir da onde? Né? Do sistema de água potável, do abastecimento público, porque não admite se tu pensa assim, pô, eu vou usar uma água, eu preciso purificar ela, né? Eu tenho que pegar do abastecimento público, porque ela já tá tratada, né? Seria seria na cabeça de vocês um louco, uma coisa louca assim, pegar essa água num rio, numa lagoa,
e trazer para purificar na tua clínica, parece meio, digamos, perturbador, né? Eis que eu trago para vocês uma notícia, né? Algo se passou assim no nosso Brasil. Vocês lembram dessa tragédia aqui, pessoal? A tragédia da hemodiálise. Tratamento muda após morte de 60 pessoas. Essa tragédia aconteceu em 96. Né? Eu não tinha 20 anos ainda. Não vou revelar a minha idade. Né? E isso aconteceu lá no Agreste de Pernambuco, né? Em Caruaru. Né? E Caruaru, quem conhece o Nordeste, eu não conheço Caruaru, mas eu já fui, andei por lá. É uma cidade grande, né? É uma cidade grande, não é um vilarejo, não é uma... Né? Então, o que aconteceu? Foi usado água, né, na hemodiálise que tinha toxinas nessa água. Né? E aí, essas toxinas permearam o tratamento que eles fizeram. Permearam o quê? Passaram pelo tratamento que eles da clínica fizeram. As investigações lá deram que eles coletavam essa água num lago. Né? Traziam para fazer o tratamento. Deu problema. Né? E pessoas vieram a morrer por esse tratamento inadequado. Né? Aí, na Folha de São Paulo fala, né? É uma matéria sobre isso aí. Ali fala que causou 34 mortes porque eles estavam... Né? Foi naquela época ainda. A matéria é do dia 12 de abril de 96. Essa tragédia aconteceu em fevereiro de 96. Né? Então, o que diz? O responsável pela qualidade da água usada no tratamento dos doentes renais são as próprias clínicas de hemodiálise, pessoal. Então, é uma água clínica. Né? Eles querem... Não tem... É a clínica que tem que fazer o tratamento. Né? O que se apontou na época? Que esta água não tinha um tratamento devido. Né? E o que o cara afirmou lá? Eu comprava água na Compesa, que sei lá, a Corsa deles lá, e esperava que ela fosse entregue adequadamente tratada. Pessoal, isso serve para a vida. Um laboratório. Tu compra um insumo, tu compra água era um insumo, né? Tu comprou uma água e tu não vai verificar ela. Tá boa. Eles me vendem boa. Tu tem que analisar, meu chapa. Mas infinitamente mais quem trata com vidas. Né? O que seria o correto? Tu pegar essa água e mandar analisar no laboratório. Ele assim, eu não tenho como analisar aqui. Laboratório externo, mandem um, mandem dois. Né? E aí deu uma tragédia. Né? Eles também, de repente, teriam na sua clínica, né, esse aí com algum tratamento que foi ineficaz. Né? A água que eles pegaram, de repente, tinha muitos contaminantes. Né? Essa água era captada num lago, num rio lá que naquele dia muita seca, proliferou uma alga, essa água tem excrementos da alga, enfim, a empresa pegou essa água, deve ter tratado, né? Mas passou pelo tratamento da água potável e ele botou no tratamento dele da clínica lá e passou também, de repente, a água não estava boa para ser. Né? Porque existe uma normativa, né, que trata da água da hemodiálise, que é uma água clínica, né, pessoal? Uma água do laboratório clínico, né? Que vai ser usada. Então eu trouxe para vocês aqui a título de informação, né? Que é uma RDC de 154 de 2004 que trata a água para hemodiálise, que trata sobre a água hemodiálise. Então vejam aqui, pessoal, nessa norma, né, ela diz que a água potável que tu vai jogar no teu tratamento, né, eu vou lá, compro a água da distribuidora de água potável.
para botar no meu tratamento, na minha clínica, para poder depois usar no paciente, né? Esta água tem que ter umas características, né? Cor aparente, turvação, sabor, odor, ó, cloro residual, pH, e tem que ter uma frequência diária de verificação, né, pessoal? Porque eu verifico hoje, daqui a 3 dias para de novo, e se mudar no meio? Tá? Então, este quadrinho mostra que esta água tem que estar testada, né? E também tem toda uma tabela de dados que tem que ser analisada depois que tu faz o tratamento. Então, eu comprei a água vamos supor, da Corsan, né, ou da Demai, né? Ela tem que atender isso aqui, atendeu, ok. Eu vou passar pelo meu tratamento, né? Pré-tratamento, osmose reversa, deionizador, enfim, todas aquelas que a gente vai ver agora aí, e tem que sair uma água assim. E eu tenho que fazer uma análise, olha, aqui dá mensal e semestral. Tá? Percebam, eu trago para vocês o cloro. Exemplo do cloro. Cloro residual livre. Tem que ter maior que 5 aqui, né? Para garantir que essa água venha esterilizada, assim, né? Não tem micro-organismos com a clorificação da água potável. E aqui ele continua com o valor máximo. Então aqui o cloro tem que ter mais que 5. Mais que 5. Depois, feito no tratamento, o cloro tem que ter um valor máximo de 0,5. Então, o cloro tem que retirar um pouco de cloro aí se tiver excesso. Tá, pessoal? A título de informação necessário para vocês que estão no curso de áreas de saúde, né, que quando se mexe com água, né, e essa água vai para uma água clínica, laboratorial clínica, e essa clínica lida com vidas, o negócio é sério. Tudo é sério. E aqui é mais sério ainda. Tá, pessoal? Vamos lá. A sequência de purificação. Então tá. Então você comprou a sua água lá, da Corsan, né, Demai, né? E essa água, ela atende a portaria 2914 de 2011 lá, seus parâmetros, um deles é o cloro, o outro é o ferro, e enfim, atendeu, aí tu vai lá, precavido que tu é, né, vai lá, mandou analisar, ok, passou, vou botar no meu tratamento, né, no meu tratamento. Então, o que consiste uma sequência de purificação? Passa por um pré-tratamento, filtração com membranas de carvão ativado, passa por uma osmose reversa, passa por um deionizador, né, que tem leitos duplo e misto, a gente vai ver cada um, passa por uma cara, continuo escrevendo errado, eletrodeionização, mas enfim, passou, ontem estava corrido ontem, e que é uma etapa de polimento, né, porque tu já fez uma deionização aqui, e aqui tu vai tirar um pouco mais com uma deionização forçada, né, com corrente elétrica. Aí depois tu tem que estocar essa água em algum lugar, né? Não é fluxo, tu vai guarda um pouquinho. Então antes de guardar tu passa por uma luz UV que é uma esterilização, né? Então essa é uma etapa. Percebam que essa é uma etapa ideal, né? Mas vocês vão topar com laboratórios na vida de vocês por aí que não tem toda essa sequência. Porque digamos, se é para uma análise de hemodiálise, quanto mais sequências, quanto mais etapas, melhor. O exemplo de hemodiálise é crítico, né, pessoal? É vidas. Agora tu tem um laboratório de análises clínicas aí que, né, de repente faz testes in vitro, ou um teste imunoquímico, que não precisa ter... vai pegar a norma, vai ver quanto que é para um teste imunoquímico, quanto que tem que estar água, vai ver, de repente, com um pré-tratamento e uma osmose reversa, eu consigo. Né? Não está dando, põe um deionizador. Então, cada coisa atende uma necessidade. Veremos uma por uma. Tomar uma aguinha para molhar o verbo, senão não vai. O pré-tratamento, está dizendo pré-tratamento, é um tratamento, né, o primeiro que acontece, né? Inclusive até não chega a ser um tratamento em si, né, é um pré, tá, antes do tratamento. É a filtração por membrana e a adsorção em carvão ativado, né? Ela remove partículas em suspensão maiores que 5 micrômetros, ou 5 micras. Se vocês olharem,
Essa palavra, né, micras é micrometro. Né? Tranquilo? Ela tem uma função de remoção parcial do cloro. Lembra que eu falei que o cloro, né, ele já chega, a água tem que chegar com cloro no teu laboratório, né? Então mas tu não pode ter muito para certos processos. Então tu remove um pouco já nesse começo. Né? Remoção de substâncias. Né? O cloro na água potável da gente, né? Ele é muito bom, né? Ele evita patogênicos e dá uma desinfecção boa porque ele consegue a propriedade do cloro sair da estação de tratamento da ETA até a tua casa. Ele faz isso muito bem, por muito tempo, né? E mantém essa água, digamos, desinfectada. Mas ela tem um conveniente, né, pessoal? Que é a formação de cloretos. O cloro reage com a água, com alguma coisa d'água, pode formar um cloreto, né? Um sais que tem o íon cloreto, né? As cloraminas, aqui é um pouquinho perigoso, né, pessoal? Cloraminas aí são as aminas, um composto orgânico, que onde um dos hidrogênios é substituído por um íon cloro, né? Um cloreto. Então, isso aqui vai estar formando. Em baixas quantidades não tem problema. Né? E outras moléculas orgânicas, outras coisas que estão, porque o maior problema da água potável, né? Aqui falamos em termos de Brasil, né? Não é lá na estação de tratamento. Né? Lá o trabalho é muito bem feito, né? Muito bem feito mesmo, até níveis europeus, aí, americanos. O problema é a distribuição. É como essa água sai da ETA, estação de tratamento de água, e chega até a tua torneira. Até isso aí, existem N coisas que podem acontecer. Tá? Mas enfim. Então, tu com a tua água clínica lá, tu tem que ter precaver disso aí. Tem que ter o teu sistema. Então, tu passa nesse filtro aí de membranas aí, né? E um carvão ativado, por quê? Certamente tu vai passar depois por um outro processo. Que é um pré-tratamento, né? Antes um tratamento. E essas coisas não podem chegar lá no teu tratamento fino, lá numa osmose reversa, né? Ele vai chegar lá e vai detonar as membranas da análise reversa, se estiver muito ruim, muito contaminado. Então, um pré-tratamento bom, né, aumenta a vida útil dos filtros seguintes, né, e das membranas da osmose reversa. Tá, pessoal? Entendido? Pô, me larguei bastante no papo. Então aqui temos um cartucho de carvão ativado, né? E tem todo esse processo. O carvão ativado ele tem uma chamada alta superfície, né? Porque tem várias entranhas, né? E as partículas entram aqui, são retidas, né? São adsorvidas, elas são coladas ali, são retidas, né? E um pré-filtro aí com a membrana, que é esses que vocês veem por aí nas águas. Então, ele tem esse processo, a água, aqui está dirt water, a água suja entra, né? Passa pelos filtros e sobe e sai por cima. Clean water, água limpa. Tá, pessoal? Isso aí até acho que, se perigar, até na casa de alguém já tem isso aí. É uma casa, tu coloca assim, se tem pessoas em casa que são imunodepressivas e alguma condição de saúde, tu coloca isso aí, né? Antigamente você colocava aquele filtro de ozônio, né? Da Filtros Europa, não sei o que lá. Só que o ozônio tem um probleminha para água potável. Ele tem que esperar que ele, depois que passa pelo filtro, se tu for ingerir a água, tem que esperar um pouquinho esse ozônio sair fora, porque ele é muito oxidante, pode fazer mal para teu estômago. Tá, pessoal? Mas então, temos aí um pré-tratamento. As desvantagens. Pode liberar resíduos minerais. Né? Se tu não tiver uma manutenção desses filtros aí, né? Eles podem com o tempo saturarem ou soltarem alguma coisa, principalmente no carvão ativado. E a remoção não é muito eficiente devido ao pouco tempo de contato, né? Ele remove um pouco de cloramina, um pouco
desses cloretos, mas a água passa muito rápido por ele, né? Só ele, às vezes, não dá, dependendo para que tu for usar. Né? E essa questão do carvão ativado tem que abrir o olho, porque se ele libera essas partículas, elas vão entrar no teu sistema e uma hora vão ter que ser retiradas. E aí mais uma operação unitária para remover, ou pode detonar algum outro filtro ou processo adiante. Compreenderam? Vamos lá. Osmose reversa. Pessoal, o fino trato do processo de filtração de água. Não só para análises clínicas, como para qualquer laboratório. O último laboratório que eu trabalhei tinha uma dessas no laboratório. Né? A gente nem usava água destilada, assim, para o destilador. Pegava direto da osmose reversa. Né? O que é a osmose reversa? O que é o processo de osmose, que tanto é falado, né, na biologia, na química, na física? Essa palavra permeia o nosso conhecimento. Né? É o sistema onde a água de alimentação, a água que entra, né, no teu processo, que entra no equipamento, é submetida a uma pressão maior que a pressão osmótica. O que é a pressão osmótica, pessoal? Veja isso aqui. Isso aqui acontece nas nossas células, para ser mais específico. O tubo em U aqui é mais didático do que, digamos, prático. Né? Quando tu coloca essa membrana semi-impermeável, que pode ser na célula, é a membrana plasmática. Né? Ela é semi-impermeável, deixa passar uma coisa, outras coisas não. Tá? Mas aqui colocamos uma membrana aqui que pode ser um disquinho, uma membraninha, um filtrinho, um filtro, né? Filtro, pode ser. Se deixar quieto, né? Com o tempo, a água vai começar a passar para lá. Né? A água vai passar de uma situação onde ela está menos concentrada. Né? Veja que tem menos partículas aqui, né? Embora ela seja uma chamada água. Aqui está de água bruta porque água sem tratamento, né? Quando dizem água bruta no tratamento de água, na química, tratamento de água, é água sem tratamento. Então a água ela vai passar, então vai acabar concentrando aqui, né? E essa diferença, né? Porque se vocês sabem da física, eu acho que é do primeiro ano, eu acho, os vasos comunicantes, né? Os dois ficariam na mesma altura aqui, né? Enfim, então tem a pressão osmótica, que é esse delta, a diferença aqui, né? Então isso vai passar para lá, né? Vai passar, os partículas vão passar para cá e vai se concentrar aqui. Na osmose reversa, o que a gente tem? Já diz o nome, às vezes ele está inversa, né? Porque é ao contrário, né? A inversa é um sinônimo de reversa. Isso acontece ao natural. Agora isto precisa gasto de energia. O que acontece? Tu vai pegar e vai fazer com que diminuir essa pressão osmótica, né? Tem que dar uma pressão maior que a pressão osmótica. E vai empurrar. Né? E vai empurrar para cá. Tá concentrada, né? Tá bruto, né? Tá concentrado. Aqui no caso diz água bruta porque aí o teu foco está nesta água que vem bruta, ela vem sem tratamento, vem mais concentrado. Então tu bota uma pressão externa aqui e faz com que apenas a água passe. Né? Percebe que alguma coisa passou porque alguma coisa permeou o filtro, mas muita coisa ficou presa. Né? Então existe essa passagem. Sabe onde é usado isso aí? Muito assim, em larga escala, assim, nesses países que tem pouca disponibilidade de água doce, né? Os países árabes aí do Oriente Médio aí, eles transformam a água do mar em água potável por imensas plantas, né, industriais com osmose reversa. A água do mar concentrada, né? Eles botam aqui, fazem passar pela coisa e conseguem água do mar
dessalinizar a água do mar. Tá, galera? Então, é a passagem forçada, né? Reitero, forçada. Através de uma membrana semipermeável de porosidade de 0,01 micrômetro ou menor. Vejam que já aí começa a ficar o troço ali bem fininho ali, né, para poder passar o, né? Retém grande porcentagem das substâncias orgânicas, né, e inorgânicas dissolvidas, íons contaminantes em suspensão. Aquilo que passou lá no pré-tratamento, né, vai encarar isso aí, né, vai encarar essa filtragem mais refinada e já vai sair uma água melhor. Produz uma água de elevada pureza, sendo capaz de remover. Aí remove de 95 a 99% dos contaminantes químicos, ficam na membrana, micro-organismos, os pirogênios. Você sabe o que são pirogênios, pessoal? São os produtos do metabolismo, né? São o que sai, tipo de protozoários, de micro-organismos, né? Aquela situação lá da alga lá, que eu trouxe para vocês, a alga em si não era o problema, é o que a alga excretava. Digamos, os dejetos da alga que são tóxicos, né? Então, uma osmose reversa bem regulada, né, eliminaria esses pirogênios. E proteínas de alto peso molecular, né? O que passou lá, né, um pré-filtro lá, não consegue passar nesse filtro pequenininho. Tá, galera? Eu vou mostrar para vocês algumas osmoses reversa aqui, né? E aí encerro o vídeo para não ficar muito grande e essa vai ser a primeira parte. Tá? Então, provavelmente num laboratório que vocês vão trabalhar aí, ou alguma coisa aí, né, vai ter algo parecido assim, ó. Que é um kit, né, que o pessoal que trabalha com água vende. Às vezes isso aqui atende muita coisa, não é necessário tu ter tanta coisa, porque tu precisa de uma demanda, né? Tu vai lá, de tantos litros, tu tem uma desses aqui. Esses kits aqui, que vocês estão vendo, eles já englobam o pré-tratamento, né? Um filtro de membrana, um carvão ativado e água. E aqui está a osmose reversa. Aqui estão as membranas pequenininhas que farão a osmose reversa, né? E alguns ainda, que aparecem num vídeo que eu deixei para vocês complementar o estudo, eles adaptam aqui dentro, simplesmente até isso aqui, ó. Eles adaptam já uma luz ultravioleta para fazer uma esterilização, né? Depois tu guarda nos tanquezinhos e usa ela à vontade. Tá? Mas, se tua clínica lá, de repente, tem uma demanda maior, né? Às vezes a clínica hemodiálise que trata entre 100 e 500 pacientes, aí já começa a querer um troço um pouco maior, né? Aí a membrana é maior, né? Onde vai passar a água, né? Então, em 3 em sequência. E se porventura tu tem um processo muito grande aí já... Aqui já é quase nível industrial, né, pessoal? Sai do laboratório, mas eu trouxe para você para mostrar que existe, né? Então aí tem várias sequências, 2, 4, 6, 7, 9, vários, né? E aqui está, né, a estrutura, né? A estrutura. Essa membrana aqui que é a jogada nessa membrana. Depois ela vai aparecer lá no final da aula, nos filtros, né? A gente aborda um pouquinho. Mas aqui é a estrutura toda, né? Ela sai pelo meio, né? A água entra pelos lados, permeia essas membranas e sai pelo meio, né? É uma tecnologia muito boa isso aí, pessoal. Tá? Então eu encerro aqui para não ficar muito grande, né? Tanto para vocês quanto para mim. E eu dou início depois já na outra parte. Nos vemos.